Curve a sua cabeça agora, vamos orar em nome de Jesus. Diga para Deus, obrigado por tua palavra. Diga para Deus, obrigado, Senhor, porque eu posso entendê-la. O Senhor tem trago a mim a revelação da tua palavra. Diga isso, com a Bíblia em mãos, sabe? Pega a Bíblia assim, porque é palpável a Bíblia. Diga, Senhor, muito obrigado. Eu tenho esse livro aqui, que para mim é mais do que livro, é a tua palavra, é a revelação do Senhor para o meu coração. Eu não conhecia isto. De primeiro eu só ouvia falar, agora eu te conheço com os meus próprios olhos, que o Senhor existe, que a tua palavra é verdadeira, que o Senhor é o Deus eterno. Diga isso para Deus, é a oração do crente nesse momento, em nome de Jesus. Deus, nós não teríamos nenhuma condição de entendermos a tua palavra se o Espírito Santo não tivesse revelado a nós. Estamos caminhando nesse assunto da natureza humana. Chegamos, Senhor, nesse ponto de crise espiritual, quando o homem carnal, o crente carnal, ele recebe uma porção do teu Espírito, ele se deixa encher pelo teu Espírito e ele consegue andar numa posição mais elevada do que muitos, numa posição mais elevada do que vivia e numa posição em que o Senhor quer que nós andemos ou estejamos. Por isso, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que esta obra que o Senhor começou em nós, o Senhor possa completá-la. E nós sabemos que a completação desta obra é através do enchimento do teu Espírito Santo. Que assim seja na vida da tua igreja, aqueles que oraram nesta semana, aqueles que se consagraram esta semana, aqueles que buscaram ao Senhor nessa semana, no desafio que nós fizemos aqui no domingo passado. Nós pedimos para que esses irmãos não parem, que a graça do Senhor possa impulsionar a cada um de nós, para nós crescermos em santidade, crescermos em amor, crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. Deus, faça isso conosco. Nós queremos realmente sermos transformados, cheios do teu Espírito Santo, a começar pela minha vida, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, vamos ao gráfico lá, vamos começar desde o início, para quem não estava aqui, para pegar o nosso gráfico e vamos parar no homem carnal e nós não temos o homem santificado, aí vai apagar, mas eu vou dar outros textos para a gente ler. Primeira coisa que acontece é o homem antes da queda, está tudo organizado, tudo perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, só que o homem tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio deu oportunidade ou condições para o homem desobedecer a Deus e pecar. O diabo entrou, que também tinha livre-arbítrio, antes da queda, caiu por causa do livre-arbítrio e também entrou na vida do homem e o derrubou. Aí o segundo plano é o homem antes da queda. Depois, segundo plano, o homem agora na queda, tudo sujo, tudo manchado, a imagem de Deus manchada completamente na vida do homem. Aí é o homem. Cadê minha filha? Não achou não? Aí. É o homem natural. Por que é o homem natural? Porque a Bíblia fala isso, que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. O que acontece com o homem natural? Ele peca por naturalidade. Ele não consegue sair do pecado. É como eu já disse aqui, a natureza do porco. O porco tem natureza de cabisbaixo e ainda ir para a lama. Uma vez eu estava num parque, lá quando eu cheguei aqui na Pensilvânia, e eu vi uma mulher com um porquinho pretinho, bonitinho, com as manchinhas brancas, com um lacinho no pescoço, na corrente. Eu gostei daquilo, falei, esse porquinho está com muito, ele é bonitinho, danado, é bonitinho. Só que aí eu disse para minha esposa, Marta, se soltar vai para a lama. Porque é porco. É bonitinho, mas é porco. Então, essa natureza, essa naturalidade do homem pecar, porque ele caiu e o homem peca mesmo. Desde criança já começa a pecar e vai crescendo. E quanto mais cresce, quanto mais vive, mais pecador fica. O velhinho de 100 anos, ele é mais pecador do que você possa imaginar. Sabia disso? Um dia eu estava na praia, no Rio de Janeiro, estava observando 3 velhinhos sentados lá. Os velhinhos sentados, estavam sozinhos, batendo papo, conversando, aqueles carioca, saradinho, mais velho. Falei, tem 90 anos, essa turma aí tá. Aí sentaram, passava a mulher, esses caras ficavam aí, olhavam para lá, aí passa, e fala e tal. Falei, não é possível, esses caras vêm para cá só para isso, só para pecar. Aí passou 2 dias, eu fui novamente na praia, cheguei lá, as mulheres estavam com eles. As velhinhas lá também, ia lá, passava mulheres, nem olhavam. Pro outro lado, falei, virou santo rapidamente. Isso acontece, a natureza pecaminosa de ser hipócrita, de enganar, mas todo homem peca, toda mulher peca. Agora, o que acontece? Mesmo nessa queda, Deus arruma um jeito, Deus vem, plano de Deus, eu vou resgatar o homem. Aí o outro gráfico é, Deus resgata o homem passa a ser, é transformado e passa a ser o homem espiritual. O novo nascimento nos coloca no nível que Deus quer que nós estejamos.
salvação como filhos, aí nós temos a adoção de filhos, nós estamos no nível, irmão, que Deus quer. Mas acontece que nesse início, eu preguei aqui no domingo passado, o Espírito Santo entra na nossa vida, ainda como eu mostrei em Atos dos Apóstolos. Os crentes de Atos dos Apóstolos não conheciam nem o Espírito Santo, nem tinham ouvido falar do Espírito Santo, mas o Espírito Santo estava agindo no coração deles. Isso acontece muito hoje. A pessoa se converte, levanta a mão, o que é aceitar Jesus? Aí levanta a mão, vem para frente. Se você perguntar quem é o Espírito Santo, a pessoa não sabe, mas o Espírito Santo trabalhou no coração dele. Aí começa na igreja a aprender sobre o Espírito Santo e vai embora. Muitos se convertem, o Espírito Santo toca no coração, não sabe que é uma obra do Espírito Santo, graça de Deus, só para converter o cara. O cara se converte, fica nas nuvens, mas aí a poeira baixa. O cara passa daquela emoção, daquela alegria, deixa o primeiro amor, que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3. Aí deixa o primeiro amor, o cara começa a baixar. Aí a carne que está dentro começa a florar. Isso é quase naturalmente. Começa a florar e ele acostuma com a igreja. Ele é crente, mas não tem muito problema com o pecado. Ele é crente, mas não tem muito problema de errar. Porque ele está na igreja mesmo, sou salvo mesmo, então tal. Aí tem as doutrinas que vocês sabem que existe aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí complica mais ainda. Que o cara fala assim, agora eu estou salvo mesmo, eu posso fazer o que eu quiser mesmo. Que eu não... Irmãos, é complicado. Aí você vê a carnalidade. Estou falando que são todos não, mas alguns vivem às vezes num nível tão baixo que você olha e fala assim, não é crente. Por isso que até o pessoal de fora, às vezes chega e fala assim, mas ali vou falar, viu? O cara é brabo, hein? O cara é peça ruim, carne de pescoço. Porque o cara dá mau testemunho lá fora, dá mau testemunho dentro da igreja, isso é gravíssimo. Mas a igreja tem que pregar essas verdades, que esse homem carnal, ele tem que cuidar, porque a Bíblia diz lá, os que cometem tais coisas, todos aqueles pecados que Paulo colocou tão claro, e depois ele disse, e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos afirmo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso quer dizer, cai da graça, nós estamos estudando Gálatas, cai da graça, desvia da verdade em Tiago, capítulo 4. Irmãos, aí começam essas complicações, é difícil entender um crente desse indo para a glória. Irmãos, se a graça foi isso, por que Paulo diz, cuidado para que a graça de vocês não vire libertinagem. Libertinagem é obra da carne. Aí o que acontece? Então perdeu? O cara, não perdeu. O cara está lá embaixo, mas o Espírito Santo está na igreja. Se o cara está na igreja, o problema é sair da igreja. Se o cara está na igreja, o Espírito Santo que atua na igreja. Não pensa que quando você desliga da igreja, o Espírito Santo vai com você, que não vai não. O Espírito Santo trabalha na igreja. O santuário de Deus não sou eu só. Você sabia disso ou não? Eu estou dizendo coisas que às vezes os irmãos pensam e não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala de santuário, corpo de Cristo, está falando da igreja. Nós somos o corpo, eu sou membro. O membro sozinho não é nada. O membro, para ser membro ativo e vivo, tem que estar no corpo. O Espírito Santo está no corpo, está na igreja, está no santuário de Deus. Se você está na igreja, o Espírito Santo está rodando com você, está movendo você, está falando com você. É música, é palavra de Deus, é mensagem, é comunhão entre os irmãos, o Espírito Santo mexe com você. E nessa busca, o que nós estamos tentando fazer, nesse envolvimento com a igreja, com o Espírito Santo te leva a querer mais do que essa vida rasteira. Se isso não acontecer com você, como aconteceu comigo, eu tenho certeza que eu ia continuar sendo líder de juventude, tocando na igreja, cantando na igreja, mas uma vida completamente afastada de Deus, namoro impróprio, namoro imoral, sabe, bagunçado, com gangue, com briga, com confusão. Irmãos, a minha vida era uma vida rasteira, mas na hora do culto eu chorava, na hora do culto eu fazia o pessoal chorar, na hora do culto o pessoal ficava doido de me ver, isso é o Timóteo, isso é fera nada, é casca. Se a gente não cuidar disso, a gente vai ficar tão rasteiro que a gente vai acostumar com o pecado, aí a coisa fica braba. O que Deus vai fazer com o Espírito Santo? Vai impulsionar você. Aí ele começa a dizer, olha, peça ao Espírito Santo. Se vocês, pais, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Deus dá para quem quer, Deus dá para quem pede. Então aí eu preguei no domingo para você buscar o Senhor nessa semana, buscar na próxima semana, não parar não, insistir com Deus. Jacó, quando lutou com o anjo, ele disse o que para o anjo? Não te deixarei enquanto me abençoar. O cara queria, o cara era tribuloso, Jacó quer dizer enganador. Sabe, era filho da promessa, era judeu, mas é filho de Abraão. Não importa quem seja, é enganador. Lutou com o anjo falou, está saindo o sol, é melhor ir embora. Aquele anjo era o próprio Deus, é melhor ir embora. Não vai não, pode vir o sol que for que eu não te largo, enquanto não o abençoares.
aquele homem tocou, aquela teofania, tocou na coxa dele, machucou ele e o abençoou. Perguntou o nome do anjo, ele falou, você precisa saber meu nome. Você que tem que falar qual é o seu nome. Ah, meu nome é Jacó, enganador. Não é mais Jacó nem enganador. Seu nome agora é príncipe de Israel. Você agora chama Israel. Príncipe de Deus, Israel. Mudou o nome de Jacó para príncipe de Deus. Israel é príncipe de Deus. A vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Perdoa o irmão, viveu, é um exemplo de fé, é a vida de Jacó. O que eu vou dizer para você? Deus quer encher você com o Espírito. Nós cantamos aqui, aquele hino Vivifica no Senhor, essa música tem essa letra. Deus quer encher, o problema sou eu. Será que eu quero? Se Deus quer e você quer, meu amigo, é o apetite com vontade de comer. Você vai encaixar com Deus, Deus vai encaixar com você, você vai ser cheio do Espírito, você vai ver o que é andar no Espírito. Andar no Espírito é muito diferente do que andar na carne. Mas acontece que essa vida, o neto me ouviu pregar e perguntou para mim assim, o pastor Walter também estava fazendo essa pergunta para mim. Então, como é que é? Aí você disse que a pessoa vai crescendo em Deus, quando o homem é espiritual, ele vai só crescendo, eu falei, porque ele começa a ter habilidade, a Bíblia chama isso de maturidade espiritual. Menino não tem maturidade, crente carnal é menino. Paulo chama isso no capítulo 3 de 1 Coríntios, que o carnal é menino. Menino não tem responsabilidade. O menino hoje ele fica bonzinho, amanhã ele faz uma coisa, tem que cuidar a criança. Todo pai tem que cuidar. Quando você recebe o enchimento do Espírito Santo, o que acontece com você? Você começa a ter maturidade espiritual. Você vai saber lidar com o pecado, você vai saber lidar com o mundo, você vai saber lidar com você mesmo. Você vai saber lidar com as situações da vida, com o sistema. Você vai saber lidar também com o seu temperamento, com as suas crises, com a sua família. Você vai saber lidar. É quando você é manso, quando você é meio, quando você foge, quando você corre, quando você fica quieto, quando você recua, quando você leva ofensa, quando você fica numa boa. Sabe por quê? Porque você quer imitar o Senhor Jesus, você quer andar nos passos dele, você quer ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O viver é um novo nascimento. Andar no Espírito é ter maturidade espiritual para viver a vida cristã. Essa maturidade, essa habilidade que Deus nos dá, só o Espírito Santo dá. Não é habilidade, que eu estou dizendo, habilidade de pastoral, habilidade litúrgica, eclesiástica, que a gente tem, que não ajuda nada nisso. Por exemplo, o pastor aconselha muita gente, ajuda muita gente, mas quando ele está passando por um problema, essa habilidade não vai ajudar o pastor. Porque ele ajuda os outros são ajudados por ele sabe como lidar com problema de casamento, problema, sabe, disso. Ele já está acostumado. Eu mesmo, esse tempo todo de pastorado, muitos casos que vem, eu falei, já tratei desse caso, é aqui, eu estava, meu Deus, que maravilha. É a habilidade da experiência que eu tenho. Mas quando acontece com você o problema, aí que eu quero ver se a habilidade ajuda. A habilidade não ajuda. O que é que ajuda você mesmo? O Espírito Santo. Aí você começa a contar com o Espírito Santo. Às vezes você não ouve palavra de ninguém, mas você corre para a Bíblia, a palavra de Deus te enche, a palavra de Deus te abençoa. Uma vez alguém disse, o pessoal saiu da igreja, por que o pessoal saiu da igreja? Aí eu fiquei assim chateado, assim, porque a pessoa que estava falando isso, e disse para minha esposa, estava querendo criticar, estava saindo por minha causa. Por que o pessoal está saindo da igreja? Está saindo por causa do pastor. Eu fiquei chateado, saí do culto, eu ouvi essa mensagem daqui, fui para casa, cheguei, falei, dona Marta, hoje, depois da bênção do culto, eu estou arrasado. O que eu vou fazer? Eu costumo chegar lá, assistir o Fantástico, ver os gols do Flamengo, ver o Flamengo perder e tudo. Dessa vez eu falei, não quero saber de Flamengo, não. Eu estou chateado, eu vou para a palavra de Deus, irmãos. Eu começo a folhear a Bíblia, aí a Bíblia começou a me mostrar assim, claramente, coisa que eu nunca tinha pensado. Por que as pessoas deixavam Jesus? Aí eu falei, Jesus amado, se o pessoal deixava Jesus, ele errou? Não sabia pregar? Ele tinha problema? Não, deixava Jesus porque o povo é que está errado. Eu falei, então estou fazendo a coisa certa, saia quem quiser, vá para onde for. Eu vou ficar agora fazendo o que eu devo fazer, que é cumprir a palavra, pregar a palavra na íntegra. Então Deus abençoe, foi uma maravilha na minha vida, fiquei animado muito. E Paulo também, por que deixavam Paulo? Paulo errava, Jesus não, Paulo errava, mas não era por isso, porque o povo era carnal mesmo. Então hoje, nessa maturidade que nós estamos crescendo em Deus, o que nós vamos ver é, o crente, quando o crente é maduro na fé, quando o crente recebe esse enchimento do Espírito, quando busca o Senhor, você começa a olhar para a Bíblia como seu manual, como a lâmpada que ilumina os seus pés, os seus caminhos, sabe? É a luz, é o guiar do Senhor, é a palavra de Deus. Aí você vai para a palavra, o que a palavra diz, você submete. Quando a pessoa não quer saber muito de Bíblia, eu tenho problema com o crente espiritual. Ele é carnal, ele não quer saber de Bíblia. Eu faço mesmo, eu faço mesmo. Meu querido, mas a Bíblia diz assim, não quero saber.
Você não quer saber de Bíblia? Então você é crente carnal. Você quer saber do seu temperamento, você quer saber do que os outros estão fazendo, do que os outros dizem, você não quer saber. O crente espiritual, ele submete, sabe, na íntegra a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Se você crê nisso, então vamos ver. Muda lá, meu querido, agora o homem, já está aí, o homem espiritual, tá bom. Aí o homem carnal, que desceu, aí tem o outro homem carnal, depois agora vai vir um homem santificado. Nós não temos o gráfico aí, mas você vai entender. Se você quiser deixar lá o homem espiritual, pode deixar só o homem espiritual, para o pessoal ver que é nesse nível novamente. Só que agora o homem começa a ter essa maturidade para ler a Bíblia, para entender, colocar os instintos debaixo da palavra de Deus. Veja só, no domínio, o homem, vamos ler esse texto aí. Nós lemos no domingo passado, esse é um texto fortíssimo. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 16. Vamos lá, Gerson. 2 aos Coríntios 6, 14 a 16. 14 a 16, o A. Não vamos para o B não, que o B já passa para um outro assunto. Mas vamos ver. Nesse 2 Coríntios 6, 14, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte. Você tem que tomar decisão. É quando o crente espiritual santificado, ele toma essas decisões. Ele não tem medo de fazer isso aqui, porque a Bíblia manda, eu vou fazer. Não, não deve fazer, não sei como é que vai. Você não tem que escolher o que você tem que fazer, o que você quer fazer. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Então leia aí, 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Esse foi o último texto que nós lemos aqui, que abençoou muito a minha vida e com certeza a sua também. 2 aos Coríntios 6, 14, leia. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Aí. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Olha só. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Somos santuário do Deus vivo, vai. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muito bem. Queridos, presta atenção aqui que eu acho muito interessante. Deus está dizendo, quem é espiritual, ele toma a decisão de não se unir com não crentes. Casamento, negócio, não faça negócio. Não discute isso com Deus, com a palavra. Isso não é Antigo Testamento, isso não tem origem lá no judaísmo, isso tem origem em Deus. Por isso está transportado aqui para o Novo Testamento dizendo, cuidado com quem você se envolve. É quando o crente espiritual, ele pode ter amigo antes, mas depois ele sabe que o ambiente já não é para ele. O espiritual, ele sente esse ambiente aqui, não é mais para mim. Hoje o irmão contou um testemunho seguinte, que ele trabalha, ele é eletricista de um grande hospital que está fechando lá na Pensilvânia, aqui em New Jersey, ele mora lá, mas aqui em New Jersey. Aí, de repente, ele foi procurar serviço, e ele foi na polícia procurar serviço. Quando ele chegou lá, ele viu o ambiente da polícia, a corrupção da polícia, os caras falando. Ele ficou tão assustado que ele falou, eu não quero, eu prefiro ficar desempregado. Ele contou hoje para mim de manhã, pastor, aí eu saí e falei assim, eu não quero ser mesmo não, isso aqui é barra pesada, palavrão, os caras, os policiais. E falei, meu Deus do céu, eu vou sair de rasteiro aqui, porque eu não quero esse trabalho não, ó. O que é isso? Ele não quer entrar num ambiente desse, ele não vai ficar. Você acha que o crente tem condições de fazer isso? Não. A não ser que Deus te leve para ser um evangelista lá com uma capacidade espiritual tão grande que você vai influenciar e ganhar o pessoal. Aí é diferente. Por exemplo, lá em Maringá, minha esposa conhece muito eu também, que era meu filho na fé, eu batizei, e tudo se tornou um obreiro e um evangelista. O rapaz era um rapaz alto, bonito, muito bonito mesmo, de parar o trânsito. Esse rapaz, ele saía, as moças nele, e ele olhava para as moças, solteiro, ele olhava para as moças, ganhava as moças, levava para a igreja. A moça doida, vou para a igreja, eu sou crente. Você é crente? Eu vou na igreja. Sentadinho lá, ele também. Ele tinha o cabelão caído na cara, meio apavorado. Então, eu falei, mais uma. Ele falou, pastor, mais um para a igreja. Vou lá, deixa sair, vou pegar outra lá fora. Ó, não se contaminava, não tinha relação sexual com essas moças, deixava as moças doidas, mas trazia para a igreja. A moça ouvia a palavra, muitos se converteram. Eu batizei uma, casei uma na igreja que não foi com ele. Tudo, eu falei, meu Deus, como é que pode? Por causa da influência. Ele falou assim, eu tenho influência de trazer. Agora, ele não é só com as moças, era só com as não. Entrava dentro do que ele aprendeu comigo, pregar dentro do ônibus, pregar na rua, pregar na praça. Ele foi trabalhar no ambiente, chegou lá, o pessoal falando palavrão e tal. Ele falou, rapaz, vocês não param de falar isso, tal. Os caras quase bateram nele. Ele falou, por que vocês têm a boca suja e tal. E era um cara assim, explosivo, mas para pregar. Vocês têm que ter Jesus no coração, falar de Deus. Se você é espiritual ao ponto de fazer isso, pode se envolver. Agora, se você não é espiritual para fazer isso, porque Jesus entrava na casa de Simão, repreendia Simão e abençoava a prostituta. Então nós temos que aprender, às vezes, repreender e abençoar aqueles que querem. Agora, se não tem, fuja.
fuja do mundo, fuja dessas amizades corruptas e imorais. Nesse texto, depois o Senhor continua dizendo, aqui no versículo 17, portanto saiam do meio deles, separa-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei. Irmãos, isso aqui é Novo Testamento, isso parece coisa do judaísmo, mas não é. Não toquem coisas impuras. Se eu falo assim, não mexa com isso, não mexa. Depois ele diz, e eu lhe serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, capítulo 7:1, amados, visto que temos essas promessas, que promessa? De Deus habitar conosco, de estar conosco, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo. Quem é que tem que purificar? Quem? Nós. Purifiquemo-nos. O crente espiritual, ele tira fora tudo que contamina o corpo, essa indecência, imoralidade. Não só o corpo, mas o espírito também, porque às vezes não é só o corpo não é só a aparência não, é o espírito também que está imundo, aperfeiçoando, irmão, eu gosto disso aqui, ó, aperfeiçoando a santidade. Santidade tem jeito de ser aperfeiçoada? Claro que sim, porque a Bíblia diz que pode. Eu sou santo, mas eu quero ser mais santo. Eu sou santo, mas eu tenho que deixar de fazer isso. Eu sou santo, eu tenho que parar de falar isso. Eu tenho que... Irmãos, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Com temor. Senhor, eu quero agradar o teu coração. Isso é crente santificado, cheio do Espírito. Efésios 4:26, nós já lemos, Vera, mas vamos ler de novo. Efésios 4:26. Efésios 4:26 está falando da ira. Tem vários textos que falam sobre a ira. Mas esse texto de Efésios 4:26 está mostrando que isso aqui tem que ser espiritual para fazer isso aqui. Porque ira, irmão, todos nós cometemos, todos nós temos. Ira faz parte da natureza humana. Quem não ira não é pessoa. Quem não ira não é pessoa. Até cachorro ira, que não é pessoa. Você começa a provocar o cachorro, começa a provocar, agora ele está me provocando. A Bíblia diz, olha só para os pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Quando a Bíblia diz para não provocar a ira de filho, porque tem pai que irrita a criança pequenininha, a criança fica nervosa, não sabe por que é nervosa. O pai está irritando a criança está provocando a ira dela, o pai está provocando a ira dela. Então Efésios diz uma coisa muito importante para o crente espiritual. O que diz? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha só. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que tem que fazer então o crente espiritual? Irai-vos e não pequeis, diz a palavra. Mas o que deve fazer então? O que o crente faz quando está irado? Apaziguar. Amansa a ira, antes que ponha o sol. Não deixa passar não. Preguei aqui, cria raiz de amargura. Se você ir e passa o sol, passa amanhã, aquilo vai criando raiz de amargura, que a Bíblia chama. Raiz vai virar árvore. Se virar árvore, dá fruto. Se dá fruto, fica azedo. Aí você vai te chutar todo mundo. Aí começa a ser bruto, sabe? O crente carnal, ele é bruto. Ele não aguenta, não leva desaforo para casa. Irmãos, eu tinha essa mesma mentalidade. Depois eu levo desaforo, eu levo tudo, eu não estou nem aí. A única coisa que tem, quando eu tenho que falar a verdade, eu vou falar com amor, com graça, com mansidão, com calminha, mas tem que ser falada a verdade com a palavra de Deus, sem ira. Jesus irou ou não? Irou. Quando Jesus foi expulsar os cambistas do templo, o que eu preguei aqui que Jesus fez? O chicotinho, Adner. Jesus falou assim, eu vou derrubar os caras lá, tá bagunçando a minha casa, mas eu vou fazer um chicote. Ó, fazer chicote, irmão, trançando um dia, não sei quanto tempo levou, chicotinho, eu vou derrubar os caras lá. Essa precipitação que é o problema. Eu vou derrubar já. Não, faça assim não, que você vai ir lá, você vai pecar. Jesus fez, foi lá, expulsou os caras, bateu nos caras, tirou todo mundo, expulsou tudo. Aí tá, a minha casa é chamada casa de oração. Não tem pecado na vida de Jesus. Mas ele irou, irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira, apazigua a ira. Há um texto na Bíblia que diz assim, ó, não se vingue, deixe com Deus, porque de Deus é a vingança, deixe com Deus a vingança, Deus sabe lidar com isso. Deus ira, Deus sabe vingar, mas a Bíblia diz que a ira de Deus é longânima, a vingança de Deus é tardia. Deixa na mão de Deus, Deus sabe lidar, na nossa mão vai ser problema. O crente espiritual, ele coloca na mão de Deus em vez de agir. Reprodutivo. Vamos lá para Hebreus capítulo 13:4. Nós vamos falar agora de casamento. Daqui a pouco nós vamos orar por Priscila e Célio, que se casaram também, deram um passo tremendo na vida. Sabe, eu amo isso, porque já se conheciam, foram noivos, aí deram uma trégua, depois voltaram. A conversa que eu tive com eles quando eles voltaram, pastor, nós voltamos, nós estamos namorando de novo. Amém, queridos? Cuidado com a carne, cuidado com o pecado.
Sabe, porque eu sei que o que acontece com vocês, aconteceu comigo. Temos que cuidar da vida de solteiro. Aí, de repente, pastor, nós casamos. Nós não temos condições de fazer uma festa religiosa, mas nós casamos. Queremos estar bem diante de Deus. Sai a culpa, agora é a sua mulher, agora é o meu homem. Agora, diante de Deus, Deus desce, Deus abençoa o leito. E é isso que a palavra de Deus diz, Gerson, em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Veja só, Hebreus 13, 4. Esse texto de Hebreus 4 está dizendo: o lar santificado é um lar diferente. A cama é diferente do crente cheio do Espírito. É diferente. Não é cama como comum, não, queridos. Veja aí, o que diz? O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Puro, olha só, o leito conjugal conservado puro. Sabe? Ali só entra o casal, ou então se emprestar a cama. Como eu já fui na casa do Zezé, ele prestou um dia a cama dele para mim lá, eu mais deitava, caminha boa, abençoada. Mas somos casados, não, pode deitar aqui qualquer um, pode ver um amigo lá que tá amigado, deita aqui na minha cama, faz isso não. Não, deixa a coisa bem purificada, bem santa aí, porque a Bíblia diz isso, o leito deve ser puro. Veja só o que é que diz o texto. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Porque Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Então Deus não gosta disso. Nós temos que ter muito cuidado, sabe, de pornografia entrar, temos que ter muito cuidado, fantasia, nós temos que ter muito cuidado com isso para se tornar, não estou dizendo que não tenha liberdade com o esposo e a esposa, tem que ter liberdade, mas cuidado, porque muita coisa que passa dessa nossa liberdade pode ser pecado, Deus pode achar que isso é imoralidade e a coisa não é espiritual, é carnal. Eu vou só colocar para vocês aqui, que é Efésios capítulo 5, 22, 23, vocês conhecem, a 33. Em Efésios capítulo 5, de 22 a 33, diz, o homem deve fazer o que com a esposa? Amar. Quantas vezes aparece o homem deve amar? 5 vezes. Amai a vossa esposa. Homem, amai a vossa esposa. Cuida dela, amai a vossa esposa. Isso é papel do homem, tem que amar. E a mulher? O que fala para a mulher? Sede submissa. Quantas vezes fala? Apenas 3 vezes. Sede submissa aos seus esposos. Mas uma coisa a Bíblia diz, lá no 33, Efésios 5, 33, que eu gosto, que é o texto que nós ouvimos aqui no Encontro de Casais, passado, foi com, não sei quem foi que falou, mas mexeu com a gente aqui, foi com Eliel. O versículo 33, a Vera, que tem? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Ame, olha só o crente espiritual, ame a sua mulher como a si mesmo, cuide dela. Queridos, o homem de Deus cuida da esposa mesmo, trata com carinho e tal. E a mulher deve fazer o quê? Segundo a palavra de Deus aí com o apóstolo Paulo. Trate o marido. Todo respeito. O que é respeito? O que é tratar com respeito? Primeiro, considerá-lo como o homem que Deus colocou, como cabeça do lar, respeitá-lo. Mas uma das coisas que a gente aprende no livro As 5 Linguagens do Amor, é que respeito quer dizer, quando o marido está fazendo alguma coisa, o seu trabalho, às vezes não é um trabalho limpo. Por exemplo, não está lá agora, eu estou dizendo. Ele chega sujo, ele é mecânico. Ele chega sujo, a esposa já grita com ele lá na porta. Tira aí a roupa aí fora, toma banho lá fora, aqui não, hein? Não entra. Não. É o marido, tadinho. Já trabalha na construção, todo empoeirado. Cuidado aí, não entra nele, cara. Fica, irmão, não está respeitando a profissão do marido? Então nós temos que ter esse cuidado. A mulher tem que ter esse cuidado, assim, de tratar com respeito. E uma das que as 5 linguagens do amor fala, é que o respeito também tem a ver quando está fazendo uma coisa. Vai pregar um prego na parede, vou botar a mulher não precisa falar nada. Só da mulher estar olhando, o homem fica doido. Ele fica doido. Eu falei, botei que ser assim, eu fiz, tô lixado. Se o homem, até cortando grama. Eu sou muito cuidadoso cortando minha grama, cortando a grama lá. Quando eu vejo a Marta dá uma paradinha, eu fico todo empolgado. Tô vendo aqui, Marta, eu estou fazendo isso aqui, que eu corto aqui embaixo, que eu faço. Ai, mano. O homem está arrumando o carro lá, trocando o óleo do carro, a esposa não precisa falar nada, a esposa só dá uma olhadinha lá, ele já começa, não, porque isso aqui é um problema sério, mas ele não entende nada de mecânica, mas já quer mostrar que ele é o campeão da jogada. Isso é tratar com respeito, valorizar o seu marido, queridos. A mulher espiritual faz, o homem espiritual faz. Quem não faz é porque é carnal, não quer dar. Tem que fazer, é obrigação sua, tem que fazer mesmo, homem tem que fazer isso mesmo, mulher tem que penar, Jesus amado, só a graça. Eu poderia ler muitos outros textos. 1 Coríntios, capítulo 10, fala sobre o relacionamento. 1 Coríntios 7, 10 a 16, fala sobre o relacionamento. Eu vou ler. 1 Coríntios 7, 10. 1 Coríntios 7, 10 a 16. Eu gosto disso aqui que vocês nem sabem. Porque em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo está dizendo justamente, pode ler
Aí, o Gerson, 7 e 10. Veja só o que diz a palavra de Deus aí, a começar no versículo 10. 7 e 10, né? Isso. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Não separa não. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. Crente espiritual. E o marido não se divorcie da sua esposa. Não larga não, vamos embora. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Olha, a pessoa não crente agora, já começou antes, não na igreja, começou antes isso, não se divorcie, fica firme aí com o marido não crente, com a mulher não crente, vai. E, se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dela. Não divorcie, irmãos, isso é crente espiritual, não tem que ter divórcio não pode ter, vamos lá. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos não seriam impuros, mas agora são santos. Lê de novo, pois agora, se assim não fosse, você leu errado. Pois se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O homem fala. Exatamente, mas depois eu conserto isso aí com você. Veja só, queridos, o que a Bíblia está dizendo aqui é porque sua pergunta não vai sair na fita lá e o pessoal não vai entender. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Quer dizer, Deus entra numa casa através de quê? De uma imagem? Não. Deus entra numa casa através de quê? De reza? De macumba? De feitiçaria? Não. Deus entra numa casa através de quê? Ou de quem? Do crente. Nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus habita em nós. Então, o crente se converte, Deus entrou na casa. Não tinha Deus lá. Agora, a Bíblia diz lá em Tiago, vocês não conheciam Deus e Deus não conhecia vocês. Mas agora são conhecidos de Deus. Deus nos conhece, entra para dentro de casa. O marido é santificado. Agora, depois tem um texto que fala assim, você não sabe se você vai conquistá-lo, você não sabe se você vai ganhá-lo. Mas uma coisa é quase certa, preste atenção, quase certo, quase padrão. Primeiro, se o homem se converte, ele tem tudo para ganhar a esposa e os filhos. Porque ele é o cabeça, a não ser que seja um banana. Se ele é o cabeça, ele se converte. Aí ele, não, eu vou para a igreja. A esposa falou, esse cara vai para a igreja? Esse cara é um bagunceiro, esse cara é autoritário, e está indo para a igreja. A esposa começa a acompanhá-lo, os filhos também vão. Quando isso é invertido, que a esposa se converte, é muito mais difícil. Porque a ordem foi quebrada. Mas também a Bíblia está dizendo que a mulher, por meio de Deus, santifica o marido começa a se interessar. Mas o que o marido faz? Realmente, essa mulher está com muito. Lembra daquele caso que eu vou contar? Uma irmã chegava para o pastor e dizia, pastor, meu marido é cruel. Ele vai para farra, beber e pescar e volta, já entra bêbado em casa, no grito e tal, pastor, não aguento mais, eu vou largar, e o pastor, pelo amor, não larga não, que nós vamos ver o que a gente pode fazer, vamos orar, e a mulher só reclamava. Um dia, esse marido estava junto com o pessoal na pescaria e tinha um crente lá, obreiro, colega do pastor, e o cara está falando que era a mulher dele. Falei, minha mulher é crente, mas eu não quero ser crente nem... Meu Deus, a minha mulher é uma jararaca. Minha mulher não me tolera, eu chego, ela não faz carinho, não tem uma palavra, nada. Essa mulher... Falou todos os defeitos da mulher. O irmãozinho ouviu, falei, Jesus amado. Pastor, eu ouvi o marido falando que a mulher, a irmãzinha aí, tá. O pastor foi lá e chamou. A mulher falou, minha querida, você faz isso. Trata o seu marido com carinho. Trata o seu marido... Aí o marido chega do mesmo jeito, bebe, chega em casa, a mulher, meu amor, como é que foi a pescaria? Eu entrei na casa errada, né? Como é que foi a pescaria? Foi legal, pegou peixe, peguei 2 peixinhos aí, eu vou fazer os peixinhos para você, limpou? Já limpei, eu vou fazer os peixinhos no capricho e tal, toma um banho, tirar o seu sapato, deixa eu cuidar. Eu falei, Jesus, que maravilha, tirou o sapato, cuidou, vem cá e tal. O homem ficou olhando assim. E disse, meu Deus, se Deus mudou essa mulher, Deus vai mudar eu também. Quero ir para a igreja, quero ser crente. A mulher santa santifica o marido. Se Deus muda uma jararaca, Deus muda também o jararaco. O negócio é nós começarmos a pensar que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem uma influência dentro de casa, mas tem que ser mulher de Deus. Por isso o texto aí está dizendo claramente. Agora, se o homem começa a escravizar você, a Bíblia diz, a mulher não está sujeita à escravidão, nem o homem. Nós somos livres para largar também quando vê que a coisa está ficando feia e não tem jeito de sair. Depois você lê capítulo 7 de 1 aos Coríntios para frente. Mas a Bíblia diz ainda para a irmã, não é só para homem, né? Parece que só para homem a Bíblia, tem para a mulher também. 1 de Pedro capítulo 3,
diz que a mulher de Deus, ela ganha o marido de que maneira? Lê aí, Vera, 1 de Pedro 3, 7. Vamos ler o último versículo logo, porque o último já arremata tudo. 1 de Pedro 3, 7. Veja só, o que diz? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Sejam sábios com o convívio. Nós temos que ter sabedoria para lidar com a esposa. Tem que ter sabedoria. O que mais? E tratem-nas com honra. Está honrando sua esposa? Mais frágil. E como parte mais frágil. Ela é mais emotiva, ela chora mais, isso normalmente falando. E trate como o quê? Herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas em suas orações. Se briga, se tem confusão, crente carnal, casal carnal, Deus não ouve oração, queridos. A gente não pode brincar de igreja. Aqui está dizendo, para que não sejam interrompidas as vossas orações, quando o pau quebra. Briga delicada, vamos para a igreja orar. Oh, Senhor Jesus, você acha que Deus não ouve? Deus fala, não ouve, você tem que consertar com sua esposa, tem princípio para a esposa, para o esposo tem que obedecer. Agora a Bíblia diz assim que a mulher espiritual, ela ganha o marido sem palavra. Onde está o texto? Sem palavra, está aí, em algum lugar desse aí, 3:1. Do mesmo modo, mulher sujeita cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Mulher espiritual. Precisa pregar. Eu sou crente, senta aí que agora eu vou ensinar. A Bíblia diz que mulher não tem autoridade para ficar ensinando o marido, não. Vou pregar para você. Não prega não, que não vai ajudar. Profeta de casa não tem honra. O que a mulher vai fazer? No procedimento. Agora eu sou crente em Jesus. Eu fazer isso não faço mais. Agora eu vou orar, vou buscar Deus. Fica submissa, calma, tranquilo e deixa Deus trabalhar no coração. Deus trabalha e ganha o marido que não quer obedecer a palavra. Isso é mulher espiritual. Vamos para o alimentício. Alimentício. Lá em Adão nós podíamos comer de tudo. Deus criou todas as coisas para o homem. Na queda, restrições, veneno, impureza, contaminações, estragou a nossa alimentação. O homem que nasce de novo, o Senhor começa a lhe dar condições para ele comer. Aí a lei veio e disse, não coma carne de porco, não come lagosta, não come camarão. A lei, o judaísmo veio. O novo nascimento traz Deus nos dando tudo aquilo que a gente perdeu em Adão. Nós podemos comer lagosta, comer carne de porco, a bebida é diferenciada. Veja só o que diz em Romanos capítulo 14, de 1 a 3. Verso, Romanos 14, de 1 a 3. E já prepara aí, Vera, 15, de 1 a 2. Olha só, o que diz aí? Diz um pouco sobre alimentação, fala um pouco sobre maturidade espiritual, forte, o homem que é forte, a mulher que é forte em Deus. O que diz Romanos 14, 1 a 3? Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir, sem assuntos controvertidos. Isso é o espiritual. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Tá vendo só? Você quando é espiritual, você sabe que você pode comer carne de porco, você pode comer tudo. E a outra aqui, do judaísmo, isso era muito forte. Para nós não, para nossa cultura não, gentílica. Mas para a cultura judaica, isso era muito forte um cara comer carne de porco. Aí está dizendo, há uns que comem de tudo, e há outros que comem só vegetal. Porque eu não posso comer isso, eu tenho medo de contaminar. Os judeus até hoje são assim, não comem nada fora do seu ambiente, porque tem medo da contaminação. Isso é crente fraco, e tinha dentro da igreja. O que mais? Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aí. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Claro. Pois Deus o aceitou. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, são todos crentes. Quando está dentro da igreja, o crente forte, ele faz o quê? O que o crente forte faz? Segunda palavra, ele come de tudo. Ele não liga para isso, ele come, ele não contamina em nada. O crente fraco fica, olha, aí tomou um vinho, comeu, né? Irmão, isso é o fraco, tenha misericórdia de Jesus, faça esse irmão virar forte também, para comer junto comigo, Jesus, mas eu tenho que tolerar o fraco. Aí no capítulo 15 de Romanos, versículo 1 e 2, aí Paulo acrescenta novamente sobre o alimento, olha só. Suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Aí, se a gente segue o capítulo 15, vai falar justamente, um faz diferenciação entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Irmãos, não importa, no judaísmo, no cristianismo diz, você pode ser do jeito que você quiser, adorar a Deus no sábado, na segunda, no domingo, fica preocupado com isso não. Sirva ao Senhor e adore a Deus, porque Deus está interessado em você, se você está interessado em recuperar o seu irmão. Ainda no alimentício, eu quero ler com vocês, porque é um texto aqui que eu gosto muito. 1 Timóteo 4, 5. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque é um assunto controvertido, mas eu já falei isso aqui na quarta-feira. O que Deus proíbe no Novo Testamento sobre comida é sangue.
Deus proíbe no Novo Testamento comer sangue. Carne sufocada, galinha que é estrangulada e não cortada. Deus proíbe. Molho pardo, galinha ao molho pardo. Para quem gosta, se é crente, está na hora de você parar, porque a Bíblia proíbe isso literalmente. Posso fazer um estudo desse como eu fiz na quarta-feira. Pega do Antigo Testamento, vai para o Novo. Se é princípio do judaísmo, que passa, é princípio de Deus, e passa no Novo Testamento. Então não come sangue, não come galinha estrangulada, tem que cortar. Tudo bem. Mas a Bíblia está dizendo aqui que às vezes você chega num lugar, e aquela comida naquela época tinha comida que comprava em açougues, animais que eram mortos em tempos pagãos. Sacrifícios pagãos, levava o cordeiro para lá, galinha, matava lá e trazia, porque o pessoal não comia, era muito, vendia no açougue. A igreja tinha que ter cuidado para não comer um animal desse que era sacrificado a ídolos, porque ia contaminar. Aí Paulo escreve muito isso em Coríntios, mas em 1 Timóteo ele diz um assunto aqui que eu acho muito interessante. 1 Timóteo 4:5, o que diz? Talvez a partir do terceiro seja melhor. Tá, então vai. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Sem dúvida. Se for recebido com ações de graças. Agora o 5. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Olha, aí você vai comer, não fica perguntando o que tem lá na mesa, não, se é de ídolo, se não é. Eu sei que não é a nossa cultura, mas quando você ora na hora da comida, por isso que o cristão tem que orar. A Bíblia diz que pela palavra, porque a autoridade máxima para mandar na minha vida, na sua vida, é a palavra de Deus. E pela oração é santificado o alimento. Não importa a origem do alimento, não importa o que tenha, pode ter até veneno. Se você orar, meu Deus, santifica esse alimento. Deus santifica, você come, você sai numa boa. Em nome de Jesus. Por isso, o cristão ele começa a comer de tudo, ele tem uma abertura para comer de tudo. Jesus comia com os pecadores, Jesus não ficava restringindo, isso aqui eu não como, não. Jesus comia. Agora, Jesus influenciava a vida desses homens, Jesus mudava a vida desses homens, como foi o caso de Levi e o caso de Zaqueu. Outro texto que eu quero ler para a gente terminar aqui na questão do alimentício. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27. Depois do 31, 1 Coríntios 10, 27, depois do 31. Vera, veja aí, 1 Coríntios 10, 27, depois do 31. Esses textos, irmãos, o que eu estou querendo colocar para vocês? Estou colocando que o crente espiritual, ele submete a palavra de Deus. E em todas as áreas da nossa vida, nós temos princípios de Deus. O crente erra, aquele texto que Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Não conhecer o quê? As Escrituras. Crente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Repita comigo. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O crente erra porque não conhece o poder que Deus tem. Aí fica, Deus vai falar, calma, Deus é poderoso, ora e Deus faz. E também erra porque não conhece Bíblia, não conhece Bíblia. Então, muitos assuntos você aprende na igreja, por isso a igreja é colocada para o aperfeiçoamento dos santos. Leia lá, então 1 Coríntios 10, 27, depois do 31. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Chama o incrédulo. Naquela época era complicado. Chega lá, você vai, o que é isso? Isso aqui é molho parto, tem sangue? Isso aqui não pergunta nada não. Chega lá, vou comer esse negócio em nome de Jesus aqui, em nome de Jesus, abençoe e santifique isso aqui, mete a boca nisso. Eu prefiro, irmão, nunca comi, não sei se eu já comi, se eu comi enganado. Galinha ao molho pardo, eu penso que eu nunca comi, porque eu fui criado na igreja evangélica, então já estava fora. Mas, se for assim, vou colocar aí, eu vou orar, Senhor, só o leite que não tem jeito mesmo, Jesus. O leite, Senhor, eu não vou comer não, meu Deus, porque o leite vai me contaminar, porque eu vou sair daqui para o banheiro, porque eu não vou engolir esse negócio. Então, o cheiro do leite me faz mal. Mas fora disso, mas eu tenho certeza também, se colocar o leite e mandar, uma vez eu fui, cada caso que acontece só comigo. Eu fui visitar uma irmã abençoada na igreja, meu marido incrédulo e revoltado com a igreja como nunca. Mas a mulher queria colocar eu de frente com o marido. Eu vou colocar você de frente com o meu marido. Eu falei, eu não quero. Ah, você vai. Eu não quero ir lá não, deixa seu marido lá. Não, pastor, ele tem que te conhecer, porque você é... Eu já sei que isso vai dar. Isso não vai dar nada. Porque não é num dia, não é na força do homem. O poder não está em mim, é Deus trabalhando. Eu cheguei lá, o cara primeiro nem conversava. Você quer o pastor Norte? Ah, beleza. Foi lá para dentro. Falei, Jesus, aí começou. Aí eu com a irmã sozinha na sala, falei, Jesus, irmã, o que a irmã foi fazer comigo, meu Deus? Não tem problema não, senta aí. Eu e a Marta, eu estou perdido aqui. O cara chegou e tal. Aí, naquela época, você sabe, né? Um pastor tomar cachaça? Jesus, americano. Ele queria fazer uma prova comigo. Ele chegou, tem uma cachaça boa aqui, pastor, quer? Eu falei, eu quero. Ele olhou para mim assim e falou, cara, esse cara é doido.
Pastor, eu falei, não, quero. Qual a cachaça você tem aí? Tem uma cachaça, ficou meio assim, uma cachaçinha lá e tal. Eu tomei só para ele, é forte, né? Deixei lá assim, eu tomei para ele ver o que eu tomava. Ele falou, mas quem toma cachaça? Eu falei, não. E por que você tomou? Eu falei, porque você pediu para eu tomar, eu estou tomando. Se eu quero, eu quero. Estou aqui para ser servido pelo anfitrião da casa. Mas eu não gosto de cachaça, não. Tal. Aí na comida e tal, daqui a pouco começou a conversar comigo. Não houve salvação, não. Mas depois falou para a esposa me contou, gostei do cara. Sabe por que eu tomei cachaça? Nunca mais eu vou na sua casa. Cara, gostei do cara, o cara é legal. Então, querendo, não vou tomar não. Por que você não toma? Aí é a discussão. Não, eu tomei. Então, eu falei, ruim, que eu nunca vi, só a graça, enquanto ele leva, não. Muito forte e tal. Eu falei, prefiro um vinho. Irmãos, esse é só para vocês saberem, assim, que às vezes o cristão é chamado para comer na casa de um crente, não fica dando uma de Santa Rua, não, eu não como isso, eu não como aquilo, não faz isso não vai ajudar em nada. Não, coma, Jesus comia, bebia com os pecadores, a Bíblia diz, amigo de pecadores, ele era amigo de pecadores, só que Jesus não se deixava contaminar. O crente espiritual, ele vai, ele come, ele conversa, ele brinca, mas ele não se deixa contaminar. Quando a conversa começa a sair pela culatra, imoralidade, o cristão, não apoia não, é imoralidade, vou contar uma piada aqui, o cristão, beleza, eu vou contar outra. Não, parou o assunto, desvirtuou o assunto, o cara sentir que o ambiente não está propício. É essa a sabedoria que o espiritual tem e que o carnal não tem. O 31. Foi? 27 e 31, Vera? 31? É. 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém, amém, queridos? Quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Irmãos, a comida é uma bênção, quantos concordam? Mas para a glória de Deus, não faça por causa de nada a não ser para a glória de Deus. Mudando agora, aquisitivo. Não precisa nem falar muito sobre aquisitivo, não. Mas eu gostaria de colocar para vocês sobre a questão do dinheiro. O dinheiro é um problema na mão de crente carnal no mundo todo. Ed René foi felicíssimo, oportuno em pregar aquele assunto aqui sobre o dinheiro. Hebreus capítulo 13, versículos 5 a 6. Gerson, já abre aí, 1 Timóteo capítulo 6, 8, Vera. Depois o 9, depois o 17. Mas vamos lá, Hebreus 13, 5 a 6. 1 Timóteo 6, 8. Esse texto está falando sobre dinheiro. O que o cristão maduro faz com dinheiro? Como é que ele lidar com dinheiro? Vamos lá. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Aí. E contenham-se com o que vocês têm. Aí. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu gosto desse texto. Hebreus 13, 5 a 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me pode fazer os homens? O que o homem pode fazer? Você vai confiar no Senhor. Agora não fica com essa ganância, com essa avareza em cima de dinheiro, não. Esse texto, cuidado, livre-se desse amor por dinheiro. Só dinheiro, vou ganhar, vou trabalhar. Irmão, toma cuidado com isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Olha Paulo falando agora sobre o dinheiro. Cuidado, e está falando para a igreja, falando para o povo de Deus. Olha só. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Aí, Wilson, nós gostamos do texto, hein? Nós estamos trabalhando em cima disso. Se você tem onde dormir, tem o que comer, esteja contente. Deus pode te dar algo mais. Mas, irmão, tendo o que comer já é lucro para a gente. Esteja com isso contente. Tem crente que não está contente. Eu estou ruim. Irmão, esteja com isso contente. O que mais? Versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Os que querem ficar ricos. Tem gente que quer ficar rico, ele não quer ter uma vida boa, ele quer ficar rico. Ele começa a inventar, botar minhoca na cabeça, alguém põe também, o cara começa, aí a Bíblia diz, cuidado que é laço de ruína, é perdição. O dinheiro toma conta, o poder que o Ed René pregou, o dinheiro toma conta de você, ele tem um poder de dominar você. Cuidado, versículo 17, Vera. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Ai, Jesus amado, a Bíblia é tremenda. Porque a gente passa por cima de muitos textos. Alguns, porque amam o dinheiro, gananciosamente sobre o dinheiro, fizeram o quê? Se desviaram da fé. Está escrito aí na sua Bíblia? Tá. Se desviaram da fé e ainda, o que mais, Vera? E se atormentaram com muitos sofrimentos. Lá fora caído, perdeu tudo, arrebentado, assim, uma desgraça na vida. Irmãos, é a coisa pior que existe. O cara que o diabo dá e toma tudo, é uma confusão.
Cuidado, hein? Cuidado. Vou parar aqui sobre dinheiro, aqui, mas tem muita coisa mais sobre dinheiro. Autopreservação. A Bíblia manda a gente cuidar de nós mesmos, termos cuidado de nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos dar uma olhada nesse texto aí, que eu acho muito interessante. Tudo que é bom, tudo que é palpável, lá em Filipenses diz, tudo que é amável, tudo que é puro, você deve pensar nessas coisas. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Vera, 2 Timóteo 2, 22 também vamos ler. 1 Timóteo 4, 8, vamos lá. O exercício físico. Olha só, o exercício físico. Quem faz físico aí? Quem é que anda na esteira? Quem é que vai na academia? Levante a mão. Essa turma está com muito Jesus, sua graça. Glória, isso mesmo, já que está inteirinho. O exercício corporal, a Bíblia fala também, só que o exercício corporal, ele é o quê? O que diz aí? O exercício físico é pouco proveitoso. Ó, cuidado, tem gente que só pensa nisso também, tá errado, é pouco proveitoso, o que mais? A piedade, porém, para tudo é proveitosa. A Bíblia está dizendo que o cristão, ele pensa mais na vida espiritual do que no físico. Quer virar tanquinho? Só, irmão, não estou dizendo que tanquinho é errado, não. Pode virar tanquinho. Mas quando o cara só me secando, e não lê a Bíblia, não ora, não contribui, não vem na igreja, não faz nada. Irmão, isso aqui pouco aproveita. Mas a piedade em tudo é proveitosa. O crente espiritual, ele ama o Senhor Jesus, ele contribui, ele vê, ele prega, ele ora e tal. E ó, oh, maravilha. Aí saradinho é uma maravilha, irmãos. Meu Deus. Estou precisando disso, estou precisando. Mas vamos lá, agora veja o outro texto, que é de 2 Timóteo 2, 22. Fujam dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Muito bem, deixa eu repetir isso aí. Paulo está dizendo para Timóteo, fuja dos desejos da mocidade, cuide, porque você vai entrar numa fria. Então esse desejo, sabe, eu estava lendo ali atrás, em 1 Coríntios, capítulo 7, dizendo assim, se o casal não se contém, deve casar, porque é melhor casar do que viver no desejo carnal do sexo quando estão noivos. Irmãos, isso é bíblico, o espiritual ele casa, o espiritual ele fica nesse desejo, sabe, irmãos, isso é perigoso. E agora Paulo está escrevendo a Timóteo, fuja dos desejos da mocidade, se você é crente mesmo, porque ele vai te levar para a ruína, e você sabe disso. Sabe como é que era o meu namoro? Depois de convertir, depois de espiritual? Namorava, e namorei muito. Mas meu namoro eu chegava e dizia, minha esposa está aí, eu dizia assim, ó, vamos sair desse lugar aqui, que esse lugar aqui é perigoso para mim e para você. Homem caráter, homem de Deus, tem que falar isso, então ele é um frouxo, banana. Eu não aguento mais aqui, vamos sair desse escurinho, minha irmãzinha, que eu sou homem e você é mulher, nós vamos fazer besteira aqui, Deus não vai ficar contente com isso. Saia do lugar. Deus está falando, hoje em dia está dentro de carro, leva não sei para onde e tal, você está provocando a... Você não vai pecar, não? É ruim de não pecar. Ou então não é homem, não é mulher. Porque se colocar os dois é pólvora e fogo, irmão. Ele pega fogo. Então fuja dos desejos da mocidade, fuja do ambiente. Começa a estar no meio da luz, no meio do povo. Quero ver só se a coisa não funciona. Uma vez eu estava no seminário, quando eu estava namorando com a menina de Deus. Aí nós saímos de uma festa de aniversário. E aonde eu passava era uma rua escura. Uma praça bonita em Goiânia, mas escura. Irmão, você vê como é que está passando. Falei, isso aqui é um perigo. Falei para ela, isso aqui é um perigo. Não deu outro. Meu diretor veio com a caminhonete, longe do seminário. Não sei que como ele me viu ali. Encostou. E aí, Timóteo, tudo bem? Eu falei, Jesus, diretor, meu Deus. Falei, tudo bem? Ele falou assim, eu sabia que você estava no aniversário e falaram que você saiu. Eu falei, ainda bem que falaram. Então vai pensar que eu estava na praça, no escurão, dando a massa na menina. Ainda bem, eu fui lá, eu sabia que você estava no aniversário, porque eu preciso de você para dirigir a Kombi, para pegar uns alimentos amanhã no Ceará lá e tal. Tá bom, meu querido, eu vou lá então. Aí eu falei, ainda bem. Pensei que ia dar uma bronca. Você está fazendo escuro? Eu vou te mandar embora do seminário. Eu falei, Jesus, meu coração disparou. Eu falei, ainda bem que ele sabia que eu estava passando, não estava lá naquela praça. E lá cheio de gente lá, ó, sentadinho no banco. Uma maravilha. Para terminar, queridos, religioso. A Bíblia diz, sem santificação ninguém... Novamente, sem santidade ninguém... Se você quer ver Deus, ter experiência íntima com Deus, experiências místicas com Deus, experiências marcantes com Deus, duradouras com Deus, você precisa, eu preciso, a igreja precisa de santidade. Crescer na santidade, aperfeiçoando a santidade. Quantos creem? Então, por isso, devemos deixar. Agora, veja só, eu quero ler João, capítulo 17, 17. Eu tenho que parar em santidade, porque o assunto é homem santificado. João 17, 17. O que é que santifica você? O que está santificando você? Aí você vai entender o que eu estou pregando. Veja só, leia lá. João 17, 17. Você quer ser santo? É palavra de Deus, querido. Veja lá.
Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Repita comigo. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra Repita mais uma vez. Santifica-os na verdade. na verdade. A tua palavra A tua palavra é a verdade. Só as mulheres. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Os homens. Santifica-os santifica-os na verdade. na verdade. A tua palavra é a verdade. Todo mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que a igreja é santificada? Como é que a igreja é santificada? Na palavra. Irmão, eu estou pregando Bíblia, se você lê Bíblia em casa e não está acontecendo nada, tem alguma coisa impedindo. Ou você não crê na palavra de Deus, ou tem alguma coisa, algum pecado que está impedindo isso, ou alguma carnalidade que está abafando. Ilustração que eu gosto. Se você subir, você abre a torneira da sua casa, lá no Brasil, você abre a torneira e não sai água. O que você lembra? Caixa d'água, não está cheia. Aí você sobe, chega lá em cima, lá você olha a caixa d'água cheinha de água. Abriu, caixa d'água cheia, qual é o problema? Cano. Problema no cano. Carnalidade, pecado entope. A Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus quer encher, Deus quer fazer, mas existe pecado, sabe, que não confessado, existe perdão que precisa ser colocado, existe humildade que precisa acontecer na vida do cristão. Irmão, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, limpar. Isso aqui me lembra do candelabro que dava luz no templo. O sacerdote tinha que ir lá todo dia, limpar, sabe, o caninho como esse aqui, limpar o caninho por dentro aqui com a espivitadeira, limpava, para tirar a sujeira, para o óleo subir e o fogo, clarear o ambiente. A nossa vida só vai ser luz, e luz que resplandeça, só vai brilhar cada vez mais até tornar dia perfeito, se a nossa vida estiver limpa pelo poder que há no sangue de Jesus, no poder do Espírito Santo da nossa vida. Caso contrário, não acontece. A palavra tem esse poder, o Espírito Santo tem esse poder, é só nós querermos que Deus faz na nossa vida em nome de Jesus. Você crê que a palavra tem poder? Jesus orou para você e para mim nesta noite. Sabe o que Jesus orou? João 17:17. O que Jesus orou em favor de você? O que ele orou? Pai, santifica-os na verdade. O quê? A tua palavra é verdade. Coloca a palavra no coração para limpar, para tirar, para tirar a impureza. Irmãos, aí Deus começa a trabalhar no nosso interior. A vida é mudada mesmo. Eu não tenho medo de pregar isso, porque isso aconteceu na minha vida e acontece na vida de muitos antepassados, nossos pais na fé, na Idade Média. E olha, irmãos, de Lutero até hoje, muitos homens de Deus. Tem um livro chamado Os Heróis da Fé. Se você lê o livro Heróis da Fé, quantos já leram? Os Heróis da Fé. Dois. Irmãos, Heróis da Fé é um livro que vocês precisam ter. Vá comprar, eu acho que é da CPAD. Compra o livro Os Heróis da Fé. Mostra homens que você nem nunca ouviu falar. A vida desses homens era uma vida tão santificada que alguém que leu uma vez, um novo convertido leu, falou assim: pastor, esses caras aqui estão no nível ou mais elevado que os apóstolos. Eu falo no mesmo nível, querido. Porque o Deus que santificava os apóstolos, santificava esses homens. O Deus que santificava os apóstolos. E esses homens santificam a minha vida e a sua também. É só a gente depositar, consagrar a nossa vida no altar de Deus.